Você sabia que existe alguém orando por você neste exato momento? E que essa oração pode estar impedindo o inferno de reclamar sua alma? Eu sei disso, porque eu via. Eu via as orações subirem como flechas de luz, perfurando a escuridão. E cada uma delas era uma derrota para o reino que eu servia. Meu nome não importa. O que importa é o que eu fui e o que eu vi. Durante anos, eu não pertencia a este mundo, da forma como você conhece. Eu pertencia ao outro lado, ao lado sombrio. Ao lado que a maioria das pessoas prefere acreditar que não existe. Eu fui uma satanista. Não uma curiosa, não uma rebelde adolescente. Uma satanista de verdade. Consagrada, iniciada. Comprometida com forças que a maioria de vocês nunca ousaria invocar. E foi de dentro desse abismo que eu testemunhei algo que me aterrorizou mais do que qualquer ritual, mais do que qualquer entidade demoníaca que eu já havia invocado. Eu vi o poder de um nome que fazia o inferno inteiro estremecer. Um nome que eu fui instruída a nunca pronunciar: Jesus Cristo. Mas o caminho até minha libertação foi uma guerra sobrenatural onde cada passo em direção à luz era respondido com ataques brutais das trevas. Manifestações físicas, vozes audíveis terror noturno. Meu corpo foi campo de batalha, minha mente, território disputado. Nos próximos minutos, vou revelar o que acontece nos bastidores da realidade. Vou mostrar como o mundo espiritual funciona de verdade. E vou provar a você que existe um poder infinitamente superior a qualquer força das trevas. Um poder que me arrancou das garras do inferno mesmo quando eu já estava completamente entregue. Se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Alguém está orando por você. E essa oração trouxe você até aqui. Escreva nos comentários agora. Eu creio no poder da oração. Declare so. Porque o que você está prestes a ouvir vai abalar sua certeza sobre o mundo invisível que existe ao seu redor. Eu não nasci nas trevas. Ninguém nasce. A escuridão é uma escolha, ou melhor, uma sequência de escolhas que vão te afundando até que você não reconhece mais quem era. Eu era uma garota comum. Família simples, problemas normais, mas dentro de mim havia uma inquietação. Uma busca por poder, por respostas que a religião tradicional não me dava. Eu queria mais do que palavras bonitas e promessas distantes. Eu queria experimentar o sobrenatural. Foi aos 17 anos que tudo começou. Uma amiga me apresentou a um grupo. Eles se reuniam em locais afastados. Falavam de magia real, de rituais que funcionavam, de entidades que respondiam. No início parecia fantasia, brincadeira de adolescente. Até a primeira manifestação, eu vi com meus próprios olhos uma força invisível mover objetos. Ouvi vozes que não vinham de gargantas humanas. Senti presenças entrarem no ambiente como rajadas de ar gélido. E aquilo me viciou. Era real. O mundo espiritual era absolutamente real. E eu queria mergulhar mais fundo. Durante 8 anos, eu subi na hierarquia. Fui iniciada em níveis cada vez mais profundos. Participei de rituais que eu jamais poderia descrever aqui, sem causar danos espirituais a quem escuta. Fiz pactos, pronunciei juramentos de sangue, consagrei minha vida inteira ao príncipe das trevas. E em troca, recebi conhecimento. Recebi poder, recebi a capacidade de ver o mundo espiritual de forma clara. Mas esse poder tinha um preço. A cada ritual, eu sentia minha humanidade escorrer, minha capacidade de sentir amor diminuía. Minha empatia morria. Eu olhava para as pessoas e via apenas alvos, apenas energia para ser manipulada. Eu não era mais humana no sentido pleno, eu era um híbrido. Metade carne, metade possessão. E foi nesse estado que eu comecei a ver o que realmente acontecia no mundo invisível. Eu via demônios andando nas ruas. Não como metáfora. Literalmente andando influenciando, sussurrando nos ouvidos das pessoas. Eu via as correntes espirituais que prendiam vícios, doenças, depressão. Eu via anjos caídos, coordenando destruição em famílias inteiras. E pior, eu via as orações. As orações eram meu maior tormento. Porque elas funcionavam de verdade. Quando alguém orava com fé genuína, eu via a luz descer como raios perfurando a escuridão. Eu via demônios recuarem em pânico. Eu via as correntes se quebrarem. E isso me enfurecia, porque provava que tudo o que eu havia construído era inferior. Havia um poder maior,
muito maior. Minha função no grupo era neutralizar essas orações, fazer rituais de bloqueio, enviar ataques contra pessoas que oravam demais. Famílias intercessoras eram nossos alvos prioritários, porque uma única mãe de joelhos causava mais estrago em nossos planos do que conseguíamos reparar em semanas. Mas então, algo aconteceu, algo que não estava nos planos. Alguém começou a orar por mim. Não oração genérica, oração específica, com meu nome, com autoridade, e cada palavra dessa oração era como ácido queimando minha alma. Eu comecei a ter pesadelos, visões de um lugar de tormento eterno que seria meu destino final. E pela primeira vez em 8 anos, senti medo. Medo real. Eu estava presa, completamente amarrada por juramentos espirituais. Mas algo dentro de mim, uma centelha que eu achava extinta, começou a gritar por liberdade. E foi aí que a guerra começou. A guerra pela minha alma. A primeira vez que percebi que estava sendo alvo de orações foi numa terça-feira à noite. Eu estava em meu quarto, preparando um ritual de consagração. Velas negras, posicionadas em círculo, incensos e ervas específicas queimando, meu livro de invocações aberto na página marcada com sangue seco. Tudo estava pronto. Eu comecei a recitar as palavras em língua antiga, palavras que sempre trouxeram manifestações imediatas. Mas dessa vez, foi diferente. No momento em que abri a boca, senti uma pressão no peito, como se algo estivesse bloqueando minha voz. Forcei as palavras para fora. E então aconteceu. Uma luz atravessou minha visão espiritual como um relâmpago. Não era luz física. Era algo vindo de outra dimensão. E com ela veio uma presença. Uma presença que fazia tudo em mim querer fugir. As velas apagaram todas de uma vez. O cheiro de enxofre que sempre acompanhava minhas invocações foi substituído por algo diferente. Um perfume suave, impossível. Eu cambaleei para trás. Meu corpo inteiro tremia. E então ouvi. Não com meus ouvidos. Ouvi dentro da minha mente, uma voz masculina, mansa, firme, orando. Ele estava orando por mim naquele exato momento. Eu não sabia quem era, mas as palavras dele cortavam como espadas. Ele pedia proteção sobre minha vida, pedia que o Espírito Santo quebrasse todas as correntes. Pedia que Jesus se revelasse a mim, e cada frase dessa oração desfazia meus rituais, como se anos de consagração às trevas estivessem sendo desfeitos em segundos. Entrei em pânico. Liguei para minha mentora espiritual. Ela era uma das mais antigas do grupo. Tinha décadas de experiência. Expliquei o que havia acontecido. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então disse algo que me gelou. Alguém muito poderoso está orando por você. Precisamos agir rápido. Se essas orações continuarem, você vai se perder para nós. Naquela mesma semana, fizemos um ritual de bloqueio. 7 pessoas do grupo se uniram. Invocamos entidades de alta hierarquia. Fizemos oferendas de sangue. Pronunciamos maldições contra quem quer que estivesse orando. O objetivo era criar uma barreira espiritual ao meu redor. Uma redoma de trevas que nenhuma luz pudesse penetrar. Por 3 dias funcionou. Eu voltei a me sentir segura. Meus rituais retomaram sua eficácia. As manifestações voltaram, mas no 4º dia, a luz rompeu novamente. E dessa vez foi mais intensa. Eu acordei no meio da madrugada com meu quarto iluminado. Não havia luz física, era minha visão espiritual totalmente aberta. E o que eu vi me apavorou. Havia um ser em pé no canto do meu quarto. Alto, luminoso, vestido de branco. Ele não disse nada, apenas me olhou. E naquele olhar havia algo que eu nunca tinha sentido vindo do mundo espiritual. Compaixão. Não ameaça. Não julgamento frio. Compaixão real. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não chorava há anos. Achava que tinha perdido essa capacidade. O ser estendeu a mão na minha direção. E eu vi as correntes ao meu redor. Correntes espirituais, grossas como cabos de aço, amarradas em meus pulsos, meu pescoço, minha cintura. Cada corrente tinha uma inscrição. Cada pacto que eu havia feito, cada juramento que havia pronunciado. Eu estava completamente presa. E pela primeira vez entendi, eu não era livre. Nunca fui. Eu era escrava. A criatura luminosa desapareceu, mas algo havia mudado em mim. Uma semente de dúvida foi plantada, e no reino das trevas, dúvida é traição, meus superiores espirituais sentiram.
Nos dias seguintes, comecei a sofrer ataques, não de fora, de dentro. As próprias entidades que eu servia se voltaram contra mim. Pesadelos se tornaram minha rotina. Eu via meu próprio corpo em decomposição. Via verme saindo da minha boca. Via o inferno se abrindo sob meus pés. Acordava gritando, suando, com marcas físicas no corpo. Arranhões que apareciam do nada. Hematomas sem explicação. Minha saúde começou a colapsar. Perdi 10 quilos em 2 semanas. Minha pele ficou pálida. Olheiras profundas. Eu estava sendo devorada por dentro. Mas as orações não paravam. Eu podia senti-las. Todos os dias, às vezes várias vezes ao dia. Alguém estava guerreando por mim em oração. E cada oração era uma corda sendo jogada para uma mulher se afogando. O problema é que eu ainda estava segurando pedras, meus pactos, meus juramentos. Eu precisava soltar. Mas tinha medo. Medo do que as trevas fariam comigo se eu tentasse sair. Então veio a revelação que mudou tudo. Numa noite de sexta-feira, durante mais um ataque espiritual, eu tive uma visão. Não era visão induzida por ritual. Era algo forçado em mim. Eu vi o inferno real, não metáfora, não símbolo, o lugar literal, de tormento eterno. Vi almas em agonia. Ouvi gritos que nunca cessavam. Senti o calor que queima, mas não consome. E vi meu lugar, reservado, esperando. Uma voz ecoou naquele lugar. Uma voz que fazia até os demônios se curvarem. A voz disse meu nome, e disse: você ainda pode escolher, mas o tempo está acabando. Há um caminho, um único caminho. E esse caminho tem um nome. Acordei encharcada de suor, tremendo. E pela primeira vez em 8 anos, fiz algo que jurei nunca fazer. Pronunciei o nome. Em voz alta, sozinha no meu quarto. Sochorai, Jesus. E o inferno inteiro estremeceu. O que aconteceu depois que pronunciei aquele nome foi uma explosão, não física, espiritual. Como se uma bomba de luz tivesse detonado dentro do meu quarto. Eu caí de joelhos, meu corpo inteiro convulsionava. E então eles vieram, todos eles, cada entidade que eu havia servido, cada demônio que eu havia invocado, cada força das trevas, com a qual eu havia feito pacto. Eles se materializaram ao meu redor, furiosos, traídos, vingativos. A voz que liderava era familiar. Minha mentora, espiritual, mas não era mais humana. A máscara havia caído. O que estava diante de mim era pura malignidade. Olhos negros. Voz distorcida. Ela rosnou. Você não pode sair. Você nos pertence. Seu sangue está consagrado. Sua alma está selada. Você jurou até a morte e além dela. Ela estava certa. Eu havia jurado. Múltiplas vezes, em múltiplos rituais. Meu sangue estava literalmente em altares profanos. Minha assinatura em pergaminhos de pactos. Eu não tinha saída legal no mundo espiritual. Eu era propriedade das trevas. E a lei espiritual é rígida. Pactos são contratos. Contratos têm validade. As entidades começaram a me atacar fisicamente. Garras invisíveis rasgaram minha blusa. Senti dentes cravarem em meu ombro. Fui arremessada contra a parede. Meus lábios sangraram. Minha visão escureceu. Eu estava sendo despedaçada. E uma parte de mim aceitava. Eu merecia. Eu havia escolhido aquilo. Agora pagaria o preço. Mas então a luz voltou. Mais forte do que nunca. E com ela uma presença que fez todos os demônios recuarem. Instantaneamente. Silêncio absoluto. O ar ficou denso. Pesado. Carregado de autoridade. E ele apareceu. Jesus Cristo. Não como nas pinturas. Não suave. Não frágil. Ele era poder puro. Majestade terrível, olhos como fogo, voz como trovão de múltiplas águas. Ele não olhou para os demônios. Olhou para mim, e naquele olhar, havia tudo. Toda a minha vida, todos meus pecados, todas minhas escolhas. Tudo estava exposto. Eu deveria ter sido consumida pela vergonha. Mas o que senti foi diferente. Senti amor, um amor tão intenso que dói. Um amor que não faz sentido. Eu era inimiga. Eu havia blasfemado contra ele, feito rituais em seu nome para profaná-lo. E ainda assim, havia amor naqueles olhos. Ele estendeu a mão. Uma mão com marca. Marca de prego.
E falou. Sua voz reverberou em cada átomo do meu ser. Ele disse: eu paguei todos os pactos, todas as dívidas, tudo foi pago, na cruz. Você é livre se aceitar minha libertação, mas precisa renunciar agora. Em voz alta. Renuncie a tudo, e me aceite como único Senhor. Minha boca estava seca, minha garganta fechada. Eu olhei para os demônios ao redor. Eles estavam paralisados pela presença de Cristo, mas seus olhos prometiam tormento eterno, se eu pronunciasse aquelas palavras. Eles sibilavam ameaças. Nós voltaremos. Sua família pagará. Você nunca terá paz. Cada palavra deles era um peso tentando me impedir. Mas eu olhei novamente para Jesus e decidi, com a pouca força que tinha, abrir minha boca. E comecei. Eu renuncio a Satanás. Renuncio a todos os pactos, renuncio a todas as consagrações. Renuncio a toda a aliança com as trevas. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu declaro que só Ele tem autoridade sobre minha vida. Só Ele é digno. Só Ele é Deus. O inferno explodiu em fúria. Os demônios uivaram. Meu corpo foi sacudido violentamente. Senti como se estivesse sendo rasgado ao meio. A dor era insuportável física, emocional e espiritual. Cada camada do meu ser estava em agonia. Eu estava morrendo. Morrendo de verdade. Meu coração acelerou descontroladamente. Minha respiração parou. Tudo escureceu. E então eu vi a voz de Jesus. Apenas uma palavra. Uma única palavra pronunciada com autoridade absoluta. Ele disse: basta. E tudo parou instantaneamente, silêncio total. Os demônios não desapareceram imediatamente. Mas foram arremessados para longe, para fora do meu quarto, para fora da minha vida. Como lixo sendo varrido. Eles gritaram, prometeram voltar, mas foram expulsos pela força daquela única palavra. Jesus tocou minha testa. E eu senti as correntes se quebrando. Cada uma delas pulsos livres, pescoço livre, cintura livre. As inscrições dos pactos foram apagadas, queimadas por fogo santo. Meu corpo inteiro foi inundado por calor. Não, calor que queima. Calor que cura. Como sangue quente voltando a circular em membros entorpecidos, eu estava sendo regenerada, recriada, renascida. Ele falou novamente. Agora você é minha. Comprada pelo meu sangue. As trevas não têm mais direito sobre você. Mas a guerra não acabou. Eles tentarão retomar o território. Você precisará permanecer em mim. Orar, sem cessar. Revestir-se da armadura espiritual diariamente. Nunca se esqueça. Você foi tirada do inferno. Não deixe as trevas enganarem você novamente. Sua presença começou a desvanecer, mas antes de desaparecer completamente, ele disse algo que marcou minha memória até hoje. Alguém orou por você sem cessar. Por meses. Um intercessor, fiel. Quando você sair daqui, procure a igreja do bairro ao lado. Ele está lá. Agradeça a ele. E aprenda a orar assim também, porque há outras como você. Presas, cegas, esperando que alguém guerreie por elas em oração. Ele sumiu. A luz se dissipou. Meu quarto voltou à escuridão natural. Mas eu não era mais a mesma. Algo fundamental havia mudado. Eu sentia diferente. Meu peito estava leve, minha mente clara, como se uma névoa espessa tivesse sido removida. Eu conseguia pensar, sentir. Pela primeira vez em anos, senti esperança real. Olhei para o relógio. Eram 4h37 da manhã. Eu tinha sido liberta, mas sabia que a guerra estava apenas começando. Porque o inferno não desiste facilmente de suas propriedades. E eu havia sido propriedade das trevas por 8 anos. Eles voltariam. Eu precisaria estar preparada. Precisaria aprender a permanecer nessa liberdade. Precisaria descobrir quem havia orado por mim. E precisaria me tornar uma guerreira de oração também. Levantei do chão com dificuldade. Meu corpo estava machucado. Marcas reais de batalha espiritual. Mas eu estava viva. E mais importante, eu estava livre. A jornada de volta à luz havia começado. E não seria fácil, mas agora eu tinha esperança. Porque eu havia visto com meus próprios olhos. O poder do nome de Jesus é real, e é infinitamente superior a qualquer força das trevas. Os primeiros dias após minha libertação foram os mais difíceis da minha vida. Eu esperava paz imediata.
Esperava que tudo se resolvesse magicamente, mas a realidade foi brutal. Meu corpo entrou em colapso. Febre alta, vômitos constantes, dores por todo o corpo. Era como se eu estivesse passando por uma desintoxicação espiritual. Anos de envolvimento com trevas não saem do sistema facilmente. Mas o pior eram as noites. Toda noite eles voltavam. Não podiam mais me possuir. Não tinham mais autoridade legal sobre minha alma. Mas podiam atormentar. E atormentavam. Pesadelos horríveis, paralisias do sono, onde eu via figuras sombrias sobre mim. Vozes sussurrando blasfêmias, tentando me convencer de que eu havia cometido o imperdoável. Que não havia volta, que Jesus me rejeitaria. Na primeira semana, pensei em desistir dezenas de vezes. A pressão era insuportável. Meus antigos companheiros do grupo começaram a me procurar. Mensagens, ligações, apareciam na minha casa. Diziam que eu estava doente. Confusa. Que aquilo era ataque das forças da luz tentando me enganar. Ofereciam rituais de cura, proteção, queriam me trazer de volta. Mas eu me lembrava. Lembrava dos olhos de Jesus, do amor impossível naquele olhar, das correntes sendo quebradas. E toda vez que a tentação de voltar surgia, eu fazia o que ele havia mandado. No início, eram orações toscas. Eu não sabia orar como cristã. Só sabia invocar entidades. Mas eu tentava. Jesus, ajuda. Jesus, protege. Jesus, não me abandona. Orações simples, desesperadas, mas eram ouvidas. No domingo daquela primeira semana, tomei coragem e fui até a igreja que Jesus havia mencionado. Era uma igreja pequena, humilde, nada impressionante por fora. Cheguei no final do culto. As pessoas estavam saindo. Eu não sabia o que fazer, como identificar quem havia orado por mim. Então simplesmente fiquei ali parada na calçada. Um senhor idoso passou por mim. Parou, me olhou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele deixou sua Bíblia cair, colocou as mãos no rosto, e começou a chorar. Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus, ele repetia sem parar. Eu não entendi no início, até que ele se aproximou e disse: Eu orei tanto por você. Durante 8 meses, Deus colocou seu rosto na minha mente, e não me deixou parar de orar. Eu nem sabia seu nome. Mas orava todos os dias. Às vezes acordava de madrugada só para orar. E hoje ele me mostra que você foi liberta. E o desmoronei, ali na calçada, na frente daquele senhor que eu nunca tinha visto na vida. Chorei como criança, anos de dor saindo. Ele me abraçou. Um abraço de pai. E naquele abraço eu senti de novo o amor de Deus. Não abstrato, real. Através de um intercessor fiel que guerreou por uma estranha, apenas porque Deus mandou. Seu nome era seu José. 75 anos. Viúvo. Sem filhos. Sua vida era oração. Ele acordava às 4 da manhã todos os dias para orar. Tinha uma lista enorme de pessoas. A maioria ele nem conhecia. Deus simplesmente colocava rostos e nomes em seu coração. E ele guerreava. Sem desistir. Sem desanimar. Mesmo quando nada parecia acontecer, ele me levou para dentro da igreja. Apresentou ao pastor. Contei minha história. O pastor ouviu, em silêncio. Quando eu terminei, ele disse algo que nunca esqueci. Você foi arrancada das garras do leão. Mas o leão ainda está rugindo ao redor. Você precisará ser discipulada, ensinada, fortalecida. Não podemos deixar você sozinha. Não agora. E foi isso que fizeram. Me acolheram. Aquela igreja pequena, humilde, com pessoas simples, se tornou minha família. Seu José me visitava todos os dias, trazia comida, lia a Bíblia comigo, orava comigo, ensinava músicas de louvor. Nos dias em que os ataques eram intensos, ele e sua irmã passavam a noite na minha casa, apenas orando, repreendendo, declarando a palavra. Minha transformação foi gradual. Não aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu. A cada semana eu sentia menos peso, menos opressão. Minha mente ficava mais clara. Meu corpo se recuperava. Comecei a ler a Bíblia com fome. Cada versículo era revelação. Tudo fazia sentido agora. A guerra espiritual. O sacrifício da cruz. O poder do sangue de Jesus. A autoridade do nome. Tudo era real. Tão real quanto os rituais que eu fazia antes, mas infinitamente mais poderoso. 3 meses depois da minha conversão,
Fui batizada. Naquele mesmo rio onde o grupo satânico fazia rituais noturnos, o pastor disse que era proposital. Estamos retomando o território. Este lugar foi profanado. Agora será redimido com seu batismo. Quando desci naquelas águas, senti algo se romper. Uma última conexão com o passado. Quando, emerge. Ira, official. Velha mulher morta. Nova mulher nascida. Mas a maior transformação não foi externa. Eu voltei a sentir. Voltei a chorar com filmes. A sorrir genuinamente. A me importar com pessoas. A humanidade que eu achava perdida foi restaurada. O vazio que eu tentava preencher com poder espiritual foi preenchido com a presença do Espírito Santo. Pela primeira vez na vida me senti completa. 6 meses após minha libertação, seu José me chamou para uma conversa. Ele estava sério. Disse que Deus havia falado com ele. Você foi liberta por uma razão. Sua história precisa ser contada. Há milhares, como você. Preces, enganadas. Elas precisam saber que há saída, que o poder de Jesus é real, que não é tarde demais. Deus quer usar você para libertar outras. No início resisti. Tinha medo, vergonha do meu passado. Não queria expor aquilo, mas o Espírito Santo começou a me convencer. Você conhece as estratégias do inimigo. Você viu os dois lados. Poucas têm esse conhecimento. Use isso para o reino. Mostre às pessoas que o mundo espiritual é real, que há uma guerra acontecendo, e que Jesus já venceu. Então comecei, primeiro em pequenos grupos na igreja, depois em outras igrejas. Meu testemunho chocava as pessoas. Alguns duvidavam. Achavam exagero, mas aqueles que tinham olhos espirituais abertos reconheciam a verdade, e muitos foram impactados. Jovens envolvidas com ocultismo procuraram ajuda, famílias em guerra espiritual encontraram direção, intercessores foram despertados. 1 ano após minha libertação, reencontrei minha antiga mentora. Na rua por acaso, ela me olhou com ódio. Tentou lançar maldição ali mesmo, começou a murmurar palavras em língua antiga. Mas nada aconteceu. Eu permaneci em paz, olhei nos olhos dela e disse: Você não tem mais poder sobre mim, eu pertenço a Jesus agora. E Ele te oferece a mesma libertação. No hard. Enquanto a vida, a esperança, ela cuspiu no chão e foi embora. Mas plantei a semente. Orações foram liberadas. 2 anos depois soube que ela também havia se convertido. Também havia sido liberta. O poder da oração não falha. Pode demorar, mas não falha. Hoje olho para trás e vejo claramente. Eu estava morta caminhando. Escrava me achando livre, cega me julgando vidente. Mas Jesus me alcançou, através de um intercessor fiel que nunca desistiu, e me deu não apenas libertação. Me deu propósito. Hoje minha missão é clara: orar por aqueles que estão nas trevas. Jejuar por eles. Guerrear por eles, como seu José guerreou por mim. Depois de tudo que vivi, aprendi verdade sobre o mundo espiritual, que a maioria dos cristãos desconhece, não porque sejam secretas, mas porque poucos levam a sério a realidade da guerra espiritual. Eu vi dos dois lados, servi às trevas, fui liberta pela luz, e agora quero compartilhar com você o que realmente funciona nessa batalha invisível. A primeira verdade é esta: oração não é conversa educada com Deus. Oração é guerra. Quando você ora com fé e autoridade, você não está apenas falando. Você está liberando poder, poder real que atravessa dimensões. Eu via isso quando estava do outro lado. Via orações chegarem como mísseis espirituais, destruindo nossos planos. As orações mais poderosas vinham sempre de 3 tipos de pessoas: mães desesperadas, viúvas persistentes e jovens radicais que acreditavam de verdade. O que tornava essas orações tão devastadoras para as trevas? Persistência. Elas não oravam uma vez e desistiam. Oravam repetidamente, diariamente, às vezes de madrugada, sem ver resultado imediato, mas and the sister. No mundo espiritual, persistência em oração acumula. Cada oração é como uma martelada na prisão, que segura alguém cativo. Uma martelada não quebra. 100 marteladas não quebram. Mas a 1000ª quebra tudo. Seu José orou por mim durante 8 meses. 8 meses sem conhecer meu nome. Sem saber se algo estava acontecendo. Só porque Deus colocou meu rosto na mente dele. Quantas pessoas você acha que ele libertou
durante décadas de oração fiel, quantas almas foram arrancadas do inferno, porque um senhor idoso decidiu levar oração a sério. A segunda verdade: palavras têm poder criativo. Isso não é misticismo barato, é realidade espiritual. Deus criou o universo com palavras, falou, e mundos surgiram. Nós fomos feitas à imagem dele. Nossas palavras também criam ou destroem. No satanismo, sabíamos disso. Por isso fazíamos declarações verbais em rituais. Maldições pronunciadas em voz alta, porque palavra falada tem mais poder que pensamento. Os cristãos subestimam isso, oram baixinho, com vergonha, como se estivessem pedindo favor, mas Jesus nos deu autoridade. A autoridade precisa ser declarada. Quando você diz em voz alta: Satanás, eu repreendo você em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha família, você não tem autoridade aqui. Isso não é gritaria emocional. É decreto espiritual. E demônios precisam obedecer. Porque o nome de Jesus carrega toda a autoridade do céu e da terra. Aprendi a fazer declarações diárias. Acordo e declaro proteção sobre minha vida. Declaro que o sangue de Jesus me cobre. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que sou filha de Deus e propriedade de Jesus. Parecem apenas palavras, mas no mundo espiritual, essas declarações ativam proteção angelical. Criam escudo, fecham brechas. A terceira verdade: jejum potencializa a oração exponencialmente. Jesus disse que certos tipos de demônios só saem com oração e jejum. Por quê? Porque jejum é negação da carne, é declaração física de que o espiritual é mais importante. Quando você escolhe não comer para buscar a Deus, você sinaliza a prioridade, e isso gera poder espiritual concentrado. No satanismo, fazíamos jejuns também. Mas jejuns dedicados a entidades das trevas. E funcionava. Ganhávamos poder temporário. Manifestações mais fortes. Se funciona para as trevas, imagine para a luz. Aprendi a jejuar toda sexta-feira. Apenas água. Do amanhecer ao pôr do sol. Esse dia é dedicado à oração por libertação de cativos. E vi resultados impressionantes. Pessoas que oramos há meses de repente são libertas. Coincidência? Não, é lei espiritual funcionando. A quarta verdade: você precisa conhecer suas armas espirituais. Paulo fala da armadura de Deus em Efésios 6. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito que é a palavra. Isso não é poesia. São ferramentas espirituais reais. Todo dia antes de sair de casa, eu literalmente revisto essa armadura. Faço por declaração. Eu coloco o cinto da verdade. Nenhuma mentira do inimigo me engana hoje. Coloco a couraça da justiça. Estou justificada pelo sangue de Jesus. Calço o evangelho da paz. Por onde eu passar hoje, levo a paz de Cristo. Pego o escudo da fé. Todo dardo inflamado do maligno será apagado. Coloco o capacete da salvação. Minha mente está protegida. Pego a espada do Espírito. A palavra de Deus é minha arma de ataque para his ritual, talvez. Mas funciona. Nos dias em que esqueço de fazer isso, percebo diferença. Mais tentações. Mais pensamentos negativos. Mais conflitos. Quando revisto a armadura conscientemente, o dia flui diferente. A proteção tangível. A quinta verdade: nem todo problema é ataque espiritual. Isso é importante. Alguns cristãos veem demônio em tudo. Bateram o dedo do pé, demônio. Perderam a chave, demônio. Discussão no casamento, demônio. Não. Às vezes você bateu o dedo porque é desastrada. Perdeu a chave porque é desorganizada. Brigou porque é orgulhosa. Aprende a discernir. Há 3 fontes de problemas: carne, mundo e diabo. Carne é sua natureza caída. Seus desejos egoístas, suas fraquezas humanas. Mundo é o sistema ao redor. Pressões sociais, cultura pecaminosa, influências externas. Diabo é ataque espiritual direto. Opressão, obsessão, possessão. A maioria dos nossos problemas vem da carne e do mundo, não de demônios. E a solução para a carne não é exorcismo, é crucificação diária. Morrer para si mesma, negar a si mesma. Isso é mais difícil que expulsar demônio.
Por isso muitos preferem culpar o diabo. É mais fácil que assumir responsabilidade. Mas quando é ataque espiritual de verdade, os sinais são claros. Pensamentos suicidas repentinos e intensos. Medo irracional que paralisa. Raiva descontrolada sem motivo. Compulsões que você não consegue vencer sozinha. Pesadelos recorrentes com símbolos ocultistas. Vozes audíveis, objetos se movendo, temperatura ambiente mudando drasticamente. Esses são sinais de atividade demoníaca real. E quando é ataque real, você precisa de apoio. Não enfrente sozinha. Busque sua igreja, seu pastor e intercessores maduros. Libertação não é show, não é performance. É guerra espiritual séria que requer preparo e cobertura. A sexta verdade: guarde sua mente. Sua mente é o campo de batalha principal. Demônios não podem ler seus pensamentos. Isso surpreende muita gente. Eles não são oniscientes, só Deus é. Mas eles podem sugerir pensamentos, injetar ideias. E se você concorda com essas ideias, eles ganham terreno. Por isso Paulo diz: levem cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você precisa filtrar o que entra na sua mente. Que tipo de música você ouve? Que tipo de filme você assiste? Que tipo de conteúdo você consome nas redes sociais? Tudo isso forma sua mente. E sua mente aberta é porta aberta para influência espiritual. Quando pensamentos de desespero, luxúria, violência, blasfêmia surgem de repente, pare. Identifique. Esse pensamento é meu ou foi sugerido? Se foi sugerido, repreenda imediatamente. Eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Eu escolho pensar em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. A sétima verdade: sua casa precisa estar limpa, espiritualmente. Muitas cristãs vivem oprimidas dentro das próprias casas, porque há objetos amaldiçoados ali. Imagens de santos, estatuetas, livros de magia, objetos de religiões afro, presentes de pessoas envolvidas com ocultismo, tatuagens com símbolos espirituais. Tudo isso abre portas. Quando fui liberta, tive que fazer limpeza espiritual completa. Queimei tudo: livros, velas, túnicas, símbolos, tudo. Custou caro, mas foi necessário. Sua casa é a extensão do seu templo. Não pode haver mistura. Não dá para servir a Jesus e ter altar de outra entidade no quarto. Se você tem algo assim em casa, se desfaça hoje. Não venda. Não doe. Queime ou destrua. Essas coisas não podem ser reaproveitadas. São contaminadas espiritualmente. E enquanto estiverem ali, haverá opressão. A oitava e última verdade que quero compartilhar: nunca superestime sua força. Sua libertação não foi mérito seu, foi graça de Deus. Sua vitória não é sua capacidade, é o poder de Cristo em você. No momento em que você acha que está forte o suficiente, você já caiu. Permanecemos de pé apenas enquanto permanecemos em Jesus. Eu oro todos os dias: Jesus, sem ti, eu não sou nada. Sem ti eu volto para o abismo. Mantém tua mão sobre mim. Não me deixes, porque sei minha fraqueza. Sei de onde vim. E só tô livre porque Ele me sustenta. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você foi guiada. Talvez por alguém que compartilhou este vídeo, talvez pela própria voz do Espírito Santo que colocou este testemunho na sua frente. Mas há uma razão. Sempre há uma razão quando Deus permite que você ouça histórias de libertação. Quero encerrar te lembrando de algo crucial. Tudo o que contei aqui aconteceu de verdade. Não foi exagero. Não foi metáfora. Foi real. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Mais real, na verdade. Porque o físico é temporário. O espiritual é eterno. E neste momento, enquanto você respira, há uma guerra acontecendo ao seu redor. Uma guerra pela sua alma, pelo seu destino eterno. As trevas querem você cega, querem você acreditando que nada disso existe. Que espíritos são superstição, que bem e mal são conceitos relativos. Que cada um tem sua verdade. Essa é a maior mentira do inferno. Porque se você não acredita que há guerra, você não se defende. E quem não se defende é derrotada sem lutar. Mas agora você sabe. Você foi avisada. O mundo espiritual existe, demônios são reais. Inferno é real.
Mas Jesus é mais real. E o poder do seu nome, do seu sangue, da sua ressurreição, é infinitamente superior a qualquer força das trevas. Eu sou a prova viva. Eu estava nas profundezas do reino de Satanás, consagrada, selada, sem saída humana. Mas um intercessor orou. E Jesus me arrancou de lá. Se eu fui liberta, você também pode ser. Não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa quantos anos você desperdiçou servindo ao inimigo ou vivendo em pecado. Enquanto há vida, há esperança. Jesus não desiste de ninguém. Ele te ama com um amor que sua mente não consegue compreender. Um amor que foi até a cruz. Um amor que derramou sangue. Um amor que venceu a morte. Mas esse amor exige resposta. Você precisa escolher. Não dá para ficar em cima do muro. Não existe neutralidade na guerra espiritual. Ou você pertence a Jesus, ou você pertence ao inimigo. Não por escolha consciente às vezes, mas por omissão. Toda aquela que não está explicitamente sob a cobertura do sangue de Cristo está vulnerável aos ataques das trevas. Então eu te desafio agora. Se você nunca entregou sua vida a Jesus de verdade, faça isso agora. Não espere o momento perfeito. Não espere estar pronta. Você nunca estará. Venha como esta. Quebrada. Pecadora. Perdida. Venha assim mesmo, porque é exatamente para pessoas assim que Jesus veio. Faça esta oração comigo agora. Em voz alta, no lugar onde você está. Não importa se tem gente ao redor. Não importa se vão te achar louca, sua eternidade está em jogo. Repita comigo. Jesus, eu reconheço que sou pecadora, reconheço que estou perdida sem ti. Eu renuncio a todo pecado. Renuncio a toda a aliança com as trevas. Renuncio a Satanás e a todas as suas obras. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados. Creio que ressuscitaste ao terceiro dia. Creio que tens todo o poder no céu e na terra. Eu te entrego minha vida agora, completamente sem reservas. Faz de mim uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo acabou de acontecer no mundo espiritual. Você foi transferida do reino das trevas para o reino da luz. Seus pecados foram perdoados. Seu nome foi escrito no livro da vida. Anjos celebraram e demônios recuaram. Você agora pertence a Jesus. Legalmente, espiritualmente, eternamente. Mas agora vem a parte importante. Não opero aqui, procure uma igreja. Uma igreja que prega a palavra, que crê em libertação, que tem intercessores. Você precisa de cobertura. Precisa ter discipulado. Precisa aprender a andar nessa nova vida. Não tente sozinha. O inimigo vai tentar te isolar, vai colocar 1000 desculpas na sua cabeça. Igreja é cheia de hipócritas. Você não precisa de religião. Você pode ser cristã sem congregar mentiras, todas mentiras. A Bíblia diz: não deixem de congregar, porque sozinha você é alvo fácil. Mas em comunidade há proteção, há accountability, há crescimento. Procure uma igreja esta semana. Conte seu testemunho. Peça para ser batizada. Comece sua jornada oficial no reino. E se você já é cristã, mas está morna, está acomodada, ora pouco, lê a Bíblia, menos ainda, vive igual às mundanas, eu te confronto em amor. Acorda. A guerra é real. Sua família está sendo atacada. Seus filhos estão sendo alvo. Suas finanças estão sob ataque. Sua saúde está vulnerável. Não porque Deus não te ama, mas porque você abriu mão das suas armas espirituais. Volte para os joelhos. Volte para a palavra. Volte para o primeiro amor. Jesus não te tirou do mundo para você viver mediocridade espiritual. Você foi chamada para ser guerreira, para fazer diferença, para libertar cativos, para orar pelos perdidos, para ser sal e luz. E se você é intercessora, você que ora fielmente, que guerreia em secreto, que jejua, que clama de madrugada, eu quero te dizer: não desista. Eu sei que é cansativo, sei que às vezes parece que nada acontece. Sei que você ora por anos e não vê resultado, mas eu sou resultado da oração de alguém assim. Seu José orou 8 meses sem ver nada. Mas no tempo certo, eu fui liberta. E agora centenas já foram impactadas pelo meu testemunho.
Porque ele não desistiu. Suas orações não estão caindo no vazio. Estão acumulando no mundo espiritual. Estão quebrando correntes. Estão preparando libertações. Continue. Não pare. O inferno treme quando você ora. E em breve você verá o fruto. Pode ser nesta vida. Pode ser na eternidade, mas Volca, Vera. Então meu chamado final é este. Entre na guerra. Pare de viver como se nada disso importasse. Pare de desperdiçar sua vida com futilidades. Há almas em jogo. Há pessoas presas como eu estava. Esperando que alguém ore. Alguém interceda. Alguém jejue. Alguém creia. Seja essa alguém. Levante da sua zona de conforto. Busque batismo no Espírito Santo. Busque os dons espirituais. Busque ser usada poderosamente. Porque o tempo está se esgotando. Jesus está voltando. E quando ele voltar, a guerra acabará, mas também acabará a oportunidade de resgatar os perdidos. Não deixe ninguém chegar ao inferno, porque você não orou. Não deixe ninguém morrer presa porque você estava ocupada demais com suas séries, seus jogos, suas redes sociais. Priorize o eterno. O resto é palha que será queimada. Eu era escrava do inferno. Hoje sou livre. Livre para adorar. Livre para servir. Livre para viver. E você também pode ser, ou se já é livre, pode ajudar a libertar outras. Essa é nossa missão. Esse é nosso chamado. Somos embaixadoras do reino. Resgatadoras de almas. Guerreiras da luz. Então eu termino te desafiando. Nos comentários agora, declare: o inferno treme quando eu oro. Declare isso como compromisso, como decisão, como estilo de vida, e então compartilhe este testemunho. Marque aquela pessoa que precisa ouvir, aquela familiar envolvida com ocultismo, aquela amiga deprimida pensando em desistir da vida. Compartilhe, porque uma palavra no tempo certo salva vidas. E se inscreva neste canal. Ative o sininho, porque vou continuar trazendo testemunhos reais, ensinamentos práticos, revelações do mundo espiritual, conteúdo que vai te equipar para a guerra. Porque juntas somos mais fortes, juntas venceremos. Que o Espírito Santo te fortaleça, que o sangue de Jesus te proteja, que a paz de Deus te guarde, e que você nunca se esqueça. Você foi criada para mais, muito mais do que uma vida medíocre. Você foi criada para impactar a eternidade. Faça isso, comece hoje. Comece agora, em nome de Jesus. Amém.